Fala galera, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje eu vou compartilhar com vocês o seguinte tema: como multiplicar o seu dinheiro em 2025, mesmo com juros e dólar altos. Mas antes de começar, eu quero te fazer um convite simples. Você quer aprender a investir de maneira segura e fácil, assim como dezenas de pessoas que eu já ajudei? Clica no link que está aqui embaixo e conheça meu método. Eu sou investidor há mais de 4 anos e sei exatamente do que eu estou falando aqui. Já passei por crises, já pensei em vender tudo que eu tinha. O link está aqui embaixo, só ir lá, clicar e ver o que a gente tem preparado para você. Eu sei, a gente está vivendo um momento de juros alto e dólar alto. Isso faz com que as pessoas sintam medo, receio de como é que a economia do país vai ficar. Mas, para aqueles que estão atentos e são bons investidores, sabem que, mesmo com esse cenário que parece devastador, existem ótimas oportunidades para aqueles que querem multiplicar o dinheiro. É por isso que a gente vai dividir esse vídeo em duas partes muito importantes. A primeira é a estratégia para que você possa multiplicar o seu dinheiro e a segunda é mentalidade e planejamento. Como você ter essas duas características a seu favor para não se perder no meio do caminho. Então vamos lá. As estratégias práticas para você multiplicar o seu dinheiro é aproveitar a renda fixa, com juros altos e com a tendência de aumentar cada vez mais, porque o mercado tem precificado a taxa Selic a 13, 13,25. A renda fixa é o melhor lugar para você iniciante, para você que quer bons retornos de maneira segura. Só que eu posso comentar 3 pontos, tá? Primeiro, Tesouro Selic. Aqui você vai ter bons retornos para sua reserva de emergência. Além do mais, é possível você retirar o seu dinheiro a qualquer momento. Porque a gente sabe, uma reserva de emergência ela tem que ser funcional. Se você precisa do seu dinheiro, seja para uma emergência familiar, seja porque seu telhado está quebrado, seja porque seu carro quebrou, seja porque você ficou desempregado, é necessário que você possa acessar esse dinheiro a qualquer momento. O segundo ponto, Tesouro IPCA. Com esse tipo de investimento, você vai proteger o seu dinheiro da inflação, o maior inimigo do brasileiro, que corrói o nosso real desde o dia em que o Plano Real foi criado, além de oferecer para você uma boa rentabilidade até o dia do vencimento do título. E a gente entra no terceiro tópico. CDBs, que não são CDBs de liquidez diária, mas sim CDBs com prazo de vencimento bem definidos, LCIs e LCAs, sendo que essas duas últimas você não paga nem imposto de renda, mas esteja muito atento a essa dica que eu vou dar agora. Escolha LCIs e LCAs com rendimentos acima de 110% do CDB. E a segunda dica prática é aproveite o poder dos juros compostos. Qualquer juros, qualquer rendimento que você tiver, reinvista. Faça seu patrimônio crescer ainda mais rápido e de maneira exponencial. Sim, mas não é só a renda fixa que tem a oportunidade. A gente também tem boas oportunidades na renda variável, especialmente no longo prazo. A gente sabe que existe uma revanche entre a taxa Selic e a renda variável. Ou seja, se a taxa Selic sobe, os investidores tendem a correr para a renda fixa. Isso faz com que a busca pela renda variável se torne cada vez menor. Isso é o que eu costumo chamar de efeito manada. E você não é um investidor do efeito manada. Muito pelo contrário, você é um investidor que sabe exatamente o que você está fazendo. Então, se a gente fala de longo prazo, a renda variável é um ótimo caminho, porque todo mundo, quando vê o preço das ações caindo, o índice Ibovespa oscilando cada vez mais para pior, vai falar: meu Deus, eu preciso vender as minhas ações. Isso vai fazer com que você, investidor inteligente, vá lá e compre no melhor preço possível. Mas saiba em qual setor apostar. Quando a gente tem uma taxa básica de juros aumentando ao longo do tempo, ou até mesmo uma perspectiva dela estar em alta por um bom período de tempo, aposte em setores sólidos, em empresas sólidas, principalmente dos seguintes setores: energia, commodities e bancos, tá bom? Mas não fique preso somente aos dividendos. Os dividendos é uma boa característica, mas você tem que saber que quando a gente fala de ações, de investimento na renda variável, o histórico de rentabilidade da empresa é tão importante quanto. Se a empresa tem um histórico de uma exponencial, ou seja, ela vem crescendo a valorização da sua ação ao longo do tempo, essa é uma ótima empresa. Mas se a empresa tem uma oscilação muito grande no mercado, ou até mesmo se ela passa por um momento de dificuldade e não consegue se recuperar há muito tempo, como é o caso da Oi, não busque por essa empresa, independente se ela te paga dividendos, porque ela não vai conseguir se sustentar. E tudo isso favorece também o setor de fundos imobiliários. Se a gente tem uma taxa Selic em alta,
Normalmente, a evasão das pessoas da renda variável, como a gente já disse aqui, vai afetar também os fundos imobiliários. Isso vai fazer com que os preços das cotas baixem. Foi exatamente o que aconteceu há mais ou menos um mês, 2 meses atrás. Olha como é que estava o índice IFIX, que é o índice que mede a performance dos principais fundos imobiliários da nossa bolsa. Isso fez com que a maioria das pessoas desacreditassem nesse mercado. E foi a hora que eu comecei a comprar cada vez mais. Vou dizer a você, eu só não comprei mais porque eu não tinha mais dinheiro. Além do mais, olha esse comentário aqui de uma pessoa que é um investidor do efeito manada. É por isso que você tem que saber como passar até mesmo pelos momentos de crise. A crise vem para gerar oportunidade. A gente tem que ver oportunidade em todos os locais que a gente passa pela nossa vida, não somente nos investimentos. Seja no trabalho, seja com a nossa família, seja se você quer adquirir um bem, uma casa, um carro, tudo isso exige que você tenha um olhar atento, porque o seu dinheiro é muito importante para que você não valorize. Mas vamos voltar lá aos fundos imobiliários. Com desconto na maioria dos fundos imobiliários, isso é o momento certo para você fortalecer a sua carteira, para você reestruturá-la e, quem sabe, comprar na promoção, como se fosse uma Black Friday, mantendo os destaques para os fundos imobiliários do tipo de papel, aqueles que estão indexados à taxa CDI. Você está perdido, não sabe por onde começar, não sabe como escolher os melhores ativos? Calma, eu vou pegar na sua mão, eu estou disposto a fazer isso daí. Clica aqui embaixo e conheça o meu método Mapa da Renda Fixa. Eu vou te mostrar o caminho das pedras. Vou pegar na sua mão e te mostrar desde o beabá até o que é mais avançado, para que você possa começar a investir hoje e tornar o ano de 2025 um ano mais próspero da sua vida. E agora vamos falar sobre os investimentos internacionais. Como é que a gente pode fazer isso para proteger o seu dinheiro? A gente já viu que desde o ano passado até agora o dólar só tem subido e a tendência é subir cada vez mais. Por isso, esse é o melhor momento para você começar a investir. Eu sei que você deve estar pensando, Daniel, então eu vou esperar o dólar chegar novamente ali a 5,80, 5,90 para começar a investir. Não! O melhor momento é agora. Para de procrastinar. Seja um cara objetivo, com foco e com estratégia, tá bom? Por quê? Se você começa a investir agora, quando o dólar está 6,20, e você mantém a sua estratégia de investimento ao longo do tempo, saiba que nitidamente, quando o dólar chega lá a 5,50, 5,40, 5,20, a sua carteira vai equilibrar, mas você já vai ter começado. Não vai esperar esse tempo todo para começar a investir e perder rendimento. Mas aí você pode me perguntar, mas com o dólar alto não é contraintuitivo a gente começar a investir no exterior? Pode até parecer, mas é uma ótima maneira da gente diversificar a sua carteira. Por exemplo, a gente pode começar a investir em alguns ETFs, como o SPX11, onde a gente vai encontrar diversificação e alinhamento, um dos principais índices da Bolsa Americana. E sim, eu não esqueci dele, tá? O Bitcoin. A gente viu que o Bitcoin, nos últimos dias, bateu a sua marca histórica. E por mais que eu sei que muitas vezes você pode achar que esse tipo de mercado não funciona, que é golpe, ou até mesmo que ele flutua muito, saiba que é uma ótima maneira de você colocar dinheiro em uma reserva de valor. Além do mais, você vai estar diversificando a sua carteira, protegendo o seu dinheiro, não somente no exterior, mas também em um ativo que tende a crescer ao longo do tempo. Você percebe como a gente tem uma estratégia para o curto prazo, com a reserva de emergência. A gente tem uma estratégia presente, aproveitando a renda fixa e a alta da taxa Selic. E a gente tem uma estratégia a longo prazo que vai fazer com que o seu dinheiro cresça cada vez mais. Isso é saber ser um bom investidor. Ter uma estratégia, ter planejamento, isso te diferencia da manada. E aí eu vou entrar no segundo tópico. Planejamento e mentalidade de um bom investidor. Investir é muito mais do que somente aportar todos os meses em algum ativo. É ter um plano bem definido e uma mentalidade clara sobre onde você quer chegar com os seus investimentos. Seja comprar uma casa, seja trocar de carro, seja se aposentar mais cedo. Tudo é possível no mundo dos investimentos. Para isso, você só precisa saber onde você quer chegar. Você precisa ter disciplina e não se deixar levar nem pela ganância e nem pelo medo. Por que eu disse dessas duas características? Porque pela ganância, muitas pessoas investem em coisas que elas não conhecem. Por exemplo, o jogo do tigrinho, onde você tem a oportunidade, quando muitos dizem, de ganhar muito, ou até mesmo pelo medo, quando você vê seus ativos muitas vezes caindo e você quer vender porque acha que nunca mais vai se recuperar. E aprenda todos os dias. Investir sem conhecimento é o maior risco que você pode cometer. Por isso a gente viu que é possível
Mesmo independente do cenário, você fazer o seu dinheiro trabalhar para você fazer ele render cada vez mais. Mesmo com a taxa Selic em alta, mesmo com o dólar em alto, mesmo quando a gente acha que o país não vai se recuperar de uma situação econômica ou político-financeira. E agora chegou o momento de eu te mostrar o bônus, a estratégia de investimento para 2025. Fundos imobiliários de papel e Tesouro IPCA. Esses dois ativos vão te dar dois presentes: uma boa rentabilidade e um equilíbrio no curto e médio prazo. Sem se esquecer das ações, investir no exterior e de criptomoedas. E não esquece, se você quer aprender a como começar a investir do jeito certo, com tranquilidade, segurança, sendo um investidor inteligente e não indo no efeito manada, vou deixar aqui embaixo o meu método. Clica lá e olha o que a gente preparou para você.